amigos, tudo bom? Estou aqui com o Guilherme França, né? Ele foi um dos autores do nosso último número da revista Insight Inteligência, esse número extraordinário. Ele foi autor de um dos artigos que fez parte do primeiro bloco, né, do nosso último número. O nosso último número teve um primeiro bloco que era tratando de política, coisas pesadas. Existe um golpe democrático, as Forças Armadas são o poder moderador da República, e o Guilherme França, né, publicou um artigo sobre a retórica do terrorismo no governo Bolsonaro. Na verdade foi mais aquém, né? A retórica do terrorismo é uma retórica mais ampla que vem sendo utilizada pelos governos de direita, pelo menos desde o atentado de 11 de setembro de 2001, né? Faz tempo, né? E ele está aqui com a gente hoje para a gente conversar um pouco sobre esse artigo. Tudo bem, Guilherme? Como é que você vai, Guilherme? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Então, Guilherme, a gente estava até conversando antes de começar a gravação sobre essa questão do terror, né? Eu me lembro quando eu estudei isso, foi logo depois do 11 de setembro. Eu estudei isso, quer dizer, eu estudei esse assunto do terror numa chave de releitura do assunto que foi provocado pelo 11 de setembro. Eu estava na França, né, de France, a França, né? E lá estava havendo uma releitura do conceito de terror causada pelo 11 de setembro, mas era uma coisa do terror, releitura do terror da Revolução Francesa. E aí eu me lembro que tinha uma chave interessante para tentar entender o terror, que o terror, na verdade, ele era o terror não visava as vítimas, o terror visava causar pânico em terceiros. Uma audiência mais ampla, externa. Exato, exato. Mas será que é isso também que a gente está tratando aqui? Porque eu realmente não sei. Porque o seu artigo trata do quê? O seu artigo trata da retórica do terrorismo nos governos de direita, não necessariamente nos governos, mas nos movimentos de direita radical ou de extrema direita contemporâneos, como forma de intimidar e criminalizar lutas travadas por movimentos sociais que são progressistas ou são ligados à esquerda. Não, você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Sem dúvida, a retórica tem o objetivo de mobilizar uma audiência externa. A parte do esforço que se faz para criminalizar esses movimentos, e a criminalização se manifesta tanto judicialmente, né, por meio de processos de investigação e processos judiciais de criminalização de movimentos reivindicatórios, protestantes no campo, na cidade, mas também por meio do próprio discurso de criminalização, né, de intimidação a esses movimentos, que muitas vezes deixam de atuar com medo de serem perseguidos. Então essa criminalização não se manifesta só formalmente dentro do sistema judiciário. Mas o objetivo do discurso, sem dúvida, é mobilizar uma audiência que, de um lado, se sente intimidada ou discorda desses movimentos sociais. Então, mobilizar essa audiência no sentido de construir, apresentar uma barganha política, né, um interesse que esse segmento da sociedade tem, mas também de mobilizar e de criar uma própria identidade própria dos atores que estão apresentando esse discurso, a partir de uma lógica de oposição entre eu e eles, né? O movimento que é contra o terrorismo é um movimento a favor da ordem, da segurança, da paz, enquanto o terrorismo e os movimentos que são apostos esse adjetivo são movimentos vândalos, baderneiros, caos, confusão, enfim. Essa oposição de identidade se manifesta também muito claramente. Então a gente vê tanto um movimento de oferecer dentro de um conceito de barganha política, você oferecer uma medida que é de interesse de determinados grupos sociais. Então a gente fala, por exemplo, aí do grande agro, né, os grandes agricultores brasileiros que ainda têm essa coisa das invasões do campo. Então, quando você faz esse movimento de criminalização de movimentos reivindicatórios do campo, você está satisfazendo esses interesses econômicos e sociais, mas você também cria uma identidade própria para esses movimentos conservadores de direita, de extrema-direita, que você mencionou, que é muito afiliado a essa questão do discurso da lei e ordem, da segurança, enfim, então também tem essa construção identitária. Pois mas assim, quando a gente pensa numa invasão de terra, no máximo você trata isso como uma questão penal. Como é que você consegue
transformar uma questão penal num tipo de terror, porque o terror, na verdade, está associado à ideia de, que a gente mencionou no começo, a ideia de explodir bombas, cometer atentados. Então, o que você está sugerindo é que você tem uma mutação, na verdade, do tipo de discurso de crime, que se torna um crime extremo, tudo se torna hediondo. Parece que outro dia o presidente da República sugeriu transformar roubo de celular em crime hediondo. E aí, coincidentemente, esteve envolvido num episódio semelhante. Eu acho que tem um movimento... porque a invasão de terra pode ser, sim, considerado um crime dentro do Código Penal, esbulho, enfim, invasão de propriedade privada, assim como os movimentos de protestos urbanos também podem ser caracterizados dentro do Código Penal como destruição de propriedade privada, enfim, quebra de vidraça, essas coisas que acontecem muitas vezes em protestos. Só que essa criminalização é uma criminalização diferente da criminalização de terrorismo, né? Quando você apõe esse rótulo de terrorista num indivíduo ou numa organização, você não está só pretendendo puni-lo e garantir que ele seja preso ou qualquer coisa do tipo. Existe uma pretensão de excluir esse indivíduo e esse grupo do debate político. Você não negocia com terroristas, essa é uma máxima de segurança pública, né? Então, a ideia não é simplesmente você prender esses indivíduos, porque prender você pode prender e perseguir, fazer investigação, abrir uma ação penal, enfim, fazer o caminho jurídico com base em outros tipos penais. Só que quando você chama de terrorista, você está elevando isso para uma exclusão do debate político e para uma verdadeira demonização desses indivíduos e dessas organizações. Não, então a mobilização do tópico do terrorismo, na verdade, é essencialmente um gesto que tem que ser compreendido dentro da tática da guerra cultural. Os seus inimigos não são só criminosos, eles são terroristas. Exato. E repare que é um passo extremo, né? No meio do caminho tem outros passos. Quando você considera esses movimentos organizações criminosas, você não só está autorizado a utilizar algumas técnicas de investigação que são previstas na lei de organização criminosa, para investigá-los, e aí agente infiltrado, interceptação telefônica, coisas que são úteis e utilizadas no processo de investigação, mas você também está colocando essas organizações numa chave de organização criminosa, que já é uma chave bastante complicada de dialogar com essas organizações, entender demandas ou disputas. E você pode dar um passo além, que é esse passo de considerar organizações terroristas, que são organizações que ameaçam a integridade nacional, que ameaçam a soberania, que ameaçam a economia e são praticamente excluídos da sociedade como se entende, né, por esses atores que se opõem a elas. Como foi que... Bom, essa retórica terrorista já estava colocada enfim, nos grupos de direita radical antes mesmo da eleição do Bolsonaro. Mas Bolsonaro se torna presidente da República. De que maneira esse tema foi tratado por esse grupo de extrema-direita, ou direita radical, uma vez que se torna governo? Então, a gente tem que voltar um pouco. Não por coincidência, o então deputado Jair Bolsonaro apresentou um projeto de lei em 2016 tratando desse tema, da criação de um sistema nacional contra-terrorista. Então, não é na campanha que eles descobrem esse tema. Você mencionou em 2001 os atentados de 11 de setembro, desde 2001 até quando foi aprovada efetivamente a lei antiterrorismo em 2016, houve uma série de tentativas por parte de parlamentares de direita, por parte de setores do governo, como Forças Armadas e órgãos de inteligência, para criminalizar o terrorismo e ter uma legislação que tratasse de terrorismo no Brasil. Antes disso, a gente só tinha uma referência na Lei de Segurança Nacional. Essas tentativas até 2016 foram frustradas. Os setores, né, se a gente olhar, foram governos do PT, né, entre 2003 e 2016. Durante todo esse período, os setores de esquerda, entendendo que qualquer lei que tratasse de terrorismo abria espaço, né, e poderia levar essa criminalização desses movimentos que são muito próximos ao partido, conseguiram impedir que essas iniciativas fossem bem-sucedidas. Mas isso não impediu eles de tentarem. Diversas vezes foram criados grupos de trabalho, no âmbito do Conselho de Defesa, no âmbito da ENCA, enfim, diversos fóruns dentro do governo para apresentar uma lei, mas isso nunca foi bem-sucedido por diversas razões. Em 2015, quando a presidente Dilma finalmente manda um projeto de lei para o Congresso para tratar desse tema, esse projeto de lei viraria a lei antiterrorismo, de novo essas forças conservadoras
tentam ampliar o escopo dessa legislação, ampliar a definição de terrorismo para que ela fosse aplicável a esses movimentos, e não só os movimentos do campo, mas também, se a gente lembrar, Jornada de Junho, 2013, Black Blocs, enfim, uma série de movimentos também na cidade, também havia essa pretensão de criminalizá-los como terrorismo. No processo legislativo, eles não são bem-sucedidos. No final das contas, a legislação que é aprovada em 2016 é uma legislação bastante restritiva no sentido de definir o que é terrorismo. Tem uma série de requisitos que dificilmente você consegue preenchê-los todos, no caso desses movimentos que a gente está falando, esses movimentos reivindicatórios. Então, assim que a lei é sancionada, com alguns vetos da presidente Dilma, já há uma manifestação de insatisfação dessas forças de direita. O próprio filho do presidente apresenta projetos de lei para alterar a legislação, o próprio presidente, o então deputado, hoje presidente Bolsonaro, também apresenta alguns projetos de lei. Então já existe um interesse em alterar a legislação brasileira nesse tema. Com a campanha eleitoral, a gente viu isso sendo elevado ao extremo, não só por conta do próprio atentado que o presidente sofre, mas também por conta dessa mobilização desse discurso que é utilizado chamando, enfim, parlamentares, partidos de esquerda, os movimentos sociais do campo, como se fossem todos terroristas. E é feita essa promessa, né, durante a campanha e também no programa de governo do hoje presidente, de aprovar uma legislação, tipificar esses movimentos como terroristas. Então isso já vem de uma construção mais longa desses movimentos de esquerda, de direita conservadores, para se opor a esses movimentos que são associados principalmente a grupos de esquerda, partidos de esquerda. Mas o seu artigo também é muito interessante, não só porque ele chama atenção para esse fato, mas ele chama atenção para um outro fato, que é o fato de que isso não andou, e parece que o próprio governo não se empenhou muito para essa legislação andar. Sim, é curioso, porque a gente vê, e eu acho interessante quando a gente compara duas promessas que foram feitas desde o início do governo, desde a campanha e do início do governo Bolsonaro. Havia uma promessa de liberalização do acesso às armas e havia também essa promessa de tipificação do terrorismo. Assim como também tinha promessas relacionadas à questão de legítima defesa, enfim. A questão das armas, imediatamente assim que é eleito e toma posse, logo em abril de 2019, o presidente Bolsonaro envia um projeto de lei ao Congresso Nacional, ampliando de forma significativa posse, porte de arma para diversas categorias, flexibilizando muito a legislação brasileira sobre desarmamento. E faz uma série de decretos que eventualmente são contestados no Supremo, enfim, estão ainda sob júdice. Em paralelo, o governo só vai apresentar um projeto que trata sobre terrorismo em março desse ano, do ano corrente, 2022. E, assim, como nós sabemos, aprovar qualquer coisa no último ano de governo é praticamente impossível, ainda mais quando é um tema candente, assim, de difícil pacificação dentro do Congresso Nacional. Então, essa é só uma das evidências que eu trago de que, apesar de ser um discurso que o presidente Bolsonaro mobiliza, os esforços efetivos, o engajamento político, as barganhas que a gente sabe que são feitas na negociação política, não foram realizados de forma proporcional às promessas. E não é coincidência que já no começo dessa campanha eleitoral de 2022, o presidente Bolsonaro tem novamente mobilizado esse discurso, prometendo novamente fazer essa criminalização, essa tipificação do terrorismo. Então, acho que havia uma indisposição em comprar a briga, por ser uma briga difícil ali no Congresso. Acho que havia um interesse em manter aquilo como pendente, no sentido de ainda ter algo a oferecer para o agro, para determinados segmentos da sociedade, para quem essa pauta é relevante, no sentido de que, olha, se vocês querem isso mesmo, me reelejam. Faz sentido. Também acho que faz sentido numa outra chave, que é uma chave meio de... Porque o conservador ele quer manter o status quo, ou impedir o avanço. Então ele tem você mantém o status quo por inércia. Você não precisa nem inovar, na verdade. Só a ameaça de deixar do ar, de ter a retórica, de ter aquilo ali já cumpre uma função intimidatória, né? Sem dúvida. E de coibir, de intimidação, que é uma das marcas do governo, que é a intimidação permanente da oposição, dos críticos.
Sem dúvida. E quando eu falo que não é necessário o processo jurídico para criminalizar esses movimentos, é disso que a gente está falando. A intimidação que já se cria por meio de uma retórica, por meio de uma autorização implícita, é suficiente para intimidar e serve de efeito de dissuasão para esses movimentos. Houve uma diminuição significativa de invasões de terra, e aí que a gente não está entrando no mérito sobre produtividade ou não das terras que são invadidas ou da necessidade de uma reforma agrária, mas houve uma diminuição das invasões de terra justamente por causa desse ambiente de intimidação que foi criado, que é um ambiente não só de intimidação que autoriza as forças públicas de segurança a adotarem medidas eventualmente extremas contra esse tipo de prática, mas também autoriza implicitamente que os próprios indivíduos se defendam e utilizem armas que adquiriram nesse meio tempo. Justamente. O ambiente de intimidação não é só do setor público das Forças Armadas, dos órgãos policiais, é também dessas milícias privadas que foram se formando graças à flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Então, na verdade, essa é a pauta que vai continuar. Sem dúvida. Isso já está claro na campanha eleitoral. Novamente, o programa de governo que o presidente apresentou menciona a necessidade de proteger o campo, de proteger as fazendas de invasões, menciona isso explicitamente. E, recentemente, vimos um esforço por parte da campanha do ex-presidente Lula de se aproximar do agro, né? E algumas pontes que foram criadas com parlamentares e associações do mundo da agricultura e da grande agricultura, né? E isso já gerou uma pressão para que o presidente Bolsonaro ofereça, olha só, eles estão querendo isso daqui, mas eu vou oferecer isso daqui. Então, ele ainda, nessa disputa que já fica clara, entre forças políticas por esses setores, entre presidente do Centro-Oeste, região Sul, o presidente Bolsonaro já está mobilizando de novo esse discurso para tentar conter essa investida do ex-presidente Lula nesse campo. Bom, eu não sei. A impressão que eu tenho, na verdade, né, acho que a gente pode ir encaminhando para o fim, acho que enfim, é um artigo que precisa ser lido, que contribui para compreender esse populismo reacionário que está colocado aí, e as suas técnicas, na verdade, de não só de intimidação, mas também de garantir determinados nichos, né, que são sensíveis a esse item, né, acho que vieram para ficar, de certa forma. Né? Sem dúvida, e a gente tem que entender, eu acho que o ponto principal isso não fica muitas vezes muito claro intencionalmente graças a esses discursos, né? Mas esse movimento é um movimento que é completamente na contramão do movimento global. A gente vê um enfraquecimento do terrorismo internacional, uma diminuição do número de atentados, uma diminuição do número de grupos atuantes, graças, enfim, a uma série de medidas que foram tomadas pela comunidade internacional e alguns países, como os Estados Unidos, enfraquecimento de grupos terroristas no mundo todo, diminuição de vítimas. Então, globalmente, a ameaça terrorista está em decadência. Não sabemos por quanto tempo, mas no momento é o que a gente diagnostica. Em oposição, no Brasil, a gente vê o aumento das discussões sobre esse tema, claramente com o objetivo dessa mobilização política de criminalização desse setor. Porque, na verdade, o conceito é outro conceito, né? Quando a gente está falando de terrorismo, a gente está falando de terrorismo mesmo. Né? Na verdade, o que a gente está vendo no Brasil é uma ressignificação do conceito de terrorismo, assim como houve também uma ressignificação do conceito de comunismo. Para dizer que qualquer sujeito que não partilha de crenças autoritárias de direita é um comunista / terrorista em potencial. Exatamente. Né? E a gente vê que esse é um movimento que, como você disse, vai continuar, independente do resultado dessas eleições. A chance dessa retórica ser mobilizada, caso o presidente Lula seja eleito, para perseguir esses movimentos e para considerar o governo, caso o ex-presidente Lula seja eleito, é bastante grande. Acho que vai ser uma retórica que vai continuar sendo utilizada por parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro e da extrema-direita em geral. Independentemente do que venha acontecer, se de fato existe ou não existe, né?
até para se manterem vivos, procurando preservar os seus nichos eleitorais na oposição. Exatamente. Guilherme, foi um prazer estar com você aqui, cara. Parabéns pelo artigo. Obrigado. Leiam o artigo do Guilherme, está aqui, ó, nesse número da inteligência. Um abraço.